todos, mais uma vez. Tá bom, tá bom. Reunidos aqui, boa tarde, nossos amigos internautas também, né? Para mais uma tarde de esclarecimento, mais uma tarde de fortalecimento para os nossos espíritos. Antes de começar mesmo sobre palestra, eu vou falar alguns recadinhos da casa. Primeira vez, alguém que vem? Não, já conhecem todo o sistema da casa, né? Até lá na frente tem um painel afixado os horários. Quem quiser passar pelo plantão, a gente pede que venha pelo menos uma meia hora antes, uns 20 minutos antes, para poder conversar, passar pelo plantão e para depois também aproveitar a palestra, né? Sobre o atendimento social, são 90 famílias que são cadastradas, né? E todo segundo mês todo segundo sábado do mês, elas recebem as cestas básicas. E até alguns produtos são perecíveis, né? Quem puder colaborar vai ser bem aceito, é bem-vindo. E quem quiser participar todos os sábados da entrega de lanche para o pessoal que fica aí na redondeza do metrô, Carandiru, tudo, quiser vir participar para essa entrega, é às 4h30. Então é distribuído um lanche, um suco ou um leite para as pessoas e fora, lógico, uma palavra de conforto, uma palavra que, às vezes, a palavra, tudo bem, o alimento é necessário para eles, mas muitos vêm também pela palavra, né, que a gente pode transmitir para eles. Então, quem quiser ajudar, pode vir, será bem-vindo. E também sobre o Evangelho no Lar, é muito importante que a gente faça esse Evangelho no Lar. Quem por acaso não souber como é que faz, qual é o procedimento, é só pedir esclarecimento para algum dos trabalhadores. E é muito importante ele, porque ele nos fortalece, principalmente naqueles dias que a gente às vezes necessita disso, necessita de uma palavra, necessita de um conforto espiritual. E fora esses dias que nós necessitamos, faz bem para a alma, faz bem para o coração. Isso só eleva o nosso conhecimento e a nossa melhora para uma vida espiritual mais completa e que nos vai sempre fazer bem. Agora nós vamos, já foram passar, nós temos também a biblioteca. Quem quiser adquirir algum livro, tem livros novos e livros usados. Às vezes um presentinho de Natal, um livro é muito bem aceito. Então quem quiser, livraria ali na frente. E eu esqueci de falar, para a cesta básica, este mês estão precisando arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, leite em pó, farinha de trigo, bolachas, tanto doce como salgada, e molho de tomate e macarrão. Quer dizer, um pouquinho de cada. Se cada um trouxer, aqui já montou uma cesta básica, né? Então, agora, nós vamos, depois desses itens, né, que é mais da parte social, tudo, nós vamos tranquilizando o nosso espírito, acalmando o nosso coração, deixando essa música nos levar, nos elevar. E nesse momento é quando a gente entra em contato direto com esses amigos nossos da espiritualidade, que desde cedo estão nos aguardando. Todos aqui, desejando que venhamos para esse encontro tão salutar, para esse encontro de paz, de conhecimento,
conhecimento, às vezes, até nosso, interior. É muito gratificante isso. Então, é muito importante que a gente seja receptivo a todas essas emanações que vêm do alto. Que todas essas bênçãos caiam sobre nossas cabeças, em forma de muita paz, muito amor, muita aceitação, muito equilíbrio. Que tudo isso sempre vai nos favorecer, vai nos elevar cada vez mais espiritualmente, para que tornemos-nos pessoas melhores, pessoas mais sinceras a tudo aquilo que o grande Mestre nos ensinou. Obrigado, Jesus, Deus Todo-Poderoso, Maria Santíssima, que todas essas bênçãos caiam sobre nós. Que assim seja. Então, a palestra quem vai fazer? Espírito de Fortaleza. Mais baixinhas aí. Muito obrigada, querido. Boa tarde a todas. Nossa, hoje só tem você. Bendito sois entre as mulheres. Bendito sois entre as mulheres. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa querida, à nossa casa do caminho. Cumprimentando também os nossos irmãos que estão nos assistindo através da internet. Que nós sejamos na tarde de hoje fortalecidos mais uma vez para sairmos daqui, como disse nossa companheira, com mais compreensão, com mais discernimento. O título da nossa conversa amiga de hoje é Espírito de Fortaleza. É do livro Jardim da Minha Vida, de José Carlos de Luca. Lembrando que os livros de José Carlos de Luca não são psicografados. É ele que escreve. Então, não tem psicografia de nenhum espírito, como nós temos através de Divaldo, nossa querida Joana de Ângeles, a psicóloga do Mundo Maior, através de Chico, com Emmanuel, André Luiz e todos. O Espírito de Fortaleza é um tema que fala sobre emoção. Então, acho que a emoção, essa época do ano, né, está assim entre nós, assim, bem latente, né? Então, a palavra emoção provém do verbo latino emovere, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação, que pode ser tanto uma emoção positiva, uma emoção negativa ou até mesmo uma emoção neutra. Eu acho que a maioria das nossas emoções são emoções positivas, né? Porque, por exemplo, essa semana, quem assistiu os jornais da TV, eu, como sou, assim, secretária de São Francisco de Assis com os bichos, me emocionei muito quando vi o cachorro do presidente Bush, que desencarnou, o cachorro embaixo do caixão dele. Então, foi uma coisa, assim, muito emocionante. Então, uma emoção, vamos dizer, uma emoção positiva, que eu acho que todos nós, nesse momento, sentimos. E outra emoção também foi ontem o cachorrinho que tinha sido roubado e retornou ao dono graças à perspicácia, né, à sabedoria do rapaz do pet shop, que levaram o cachorrinho no pet shop para tosar, transformar completamente a aparência do cachorro. Então, são sentimentos, são emoções que nós temos, positivas, mas o número de emoções negativas é muito grande se nós assistirmos os jornais da televisão, né? Então, o importante desses fenômenos são o propósito e principalmente as consequências que nos trazem as emoções. Quando as emoções são direcionadas para o bem-estar, nós temos uma paz, uma alegria dentro de nós, e nós devemos sentir uma alegria
de nós estarmos vivendo e estarmos desfrutando dessas emoções. E nesse sentido, nós vamos contribuindo, nós vamos melhorando o nosso momento, as nossas emoções, em favor do próximo, que está próximo de nós. Então, dependendo do tipo de emoção que nós sentimos, as pessoas que estão ao nosso redor também sentem de acordo com o nosso comportamento. Então, quando a emoção é positiva, nós a consideramos como nobre e edificante. No entanto, se ela nos inquieta, levando muitas vezes a transtornos de ansiedade, que eu acho que a maioria de nós tem esse tipo de emoção que acarreta uma ansiedade muito grande, ela conduz a nossa mente a qualquer tipo de distúrbio. Então, nós podemos ter uma dor de cabeça, um mal-estar, de repente, repentino, devido às emoções pelas quais nós passamos, né? Então, a nossa mente tem como captação o positivo e o negativo. Só que o negativo é perturbadora. Por quê? Porque ela nos leva a um desequilíbrio. Então, eu acho que todos nós passamos constantemente por emoções, diariamente, por mais diversas, e os resultados, quer sejam positivos ou negativos, eles serão analisados pelos efeitos que elas nos produzem. Uma emoção de alegria, uma emoção de prazer vai nos produzir a mesma coisa, prazer, produzir alegria. Entretanto, se ela for uma emoção negativa, ela nos leva a distúrbios, e geralmente esses distúrbios são extensivos às pessoas que conosco convivem, porque nós mudamos, inclusive, o nosso modo de agir. São as emoções responsáveis por muitas atitudes que produzem alegria, sofrimento, angústia e desesperos. Tem pessoas que ficam completamente desequilibradas dependendo da emoção que sofrem. O importante no que concerne as emoções é o esforço que nós devemos ter a fim de que elas sejam transformadas. Se essas emoções são negativas, vamos procurar nos transformar, como nós vamos reagir frente às emoções. Muitas vezes nós sofremos pelas interpretações dramáticas que nós fazemos dos fatos. Então, tem pessoa que gosta demais de assistir determinados programas que só falam de tragédias. Então, as pessoas vivem aquelas emoções das pessoas das quais são contadas as tragédias pelas quais elas passaram. Então, a pessoa gosta de sofrer. É aquela pessoa que gosta de dizer que ela é maravilhosa, que ela é muito bondosa, que por isso que ela se emociona com tudo o que acontece. E principalmente, né, gente, tem pessoas que assistem à noite, né, no quarto, a televisão, com aquelas tragédias. Então, nós ficamos emocionalmente abalados. Aí temos um sono perturbado quando conseguimos dormir, né? Então, nós temos que fazer um grande esforço para nos transformarmos. Ou seja, nós sofremos pelas interpretações dramáticas que nós damos dos fatos e nós costumamos, na maioria das vezes, fazer uma tempestade num copo d'água. Então, já viu, né? Uma coisinha desse tamanho, a gente fica emocionalmente afetada e vai aumentando e a gente faz uma tempestade no copo d'água. E, como diz André Luiz, nós nos preocupamos. Vamos dar tempo ao tempo. Às vezes não é tudo aquilo que nós estamos imaginando. Vamos pensar que amanhã, como dizia Chico, é um novo dia. Tudo passa. Passa tanto as coisas boas da nossa vida, como as coisas ruins também passam. Então, nós não devemos nos preocupar. É fácil? Não é fácil. Nós nos preocupamos com tudo, principalmente na sociedade em que nós estamos vivendo atualmente, com tanta violência, tantas discórdias em família, tantas coisas que acontecem no dia a dia. Então, a gente já acorda abalada, nós já acordamos assim, traumatizada pelas emoções, às vezes até emoções que nós passamos por sonhos.
A gente às vezes tem algum sonho que quando a gente acorda e fala, ai meu Deus, graças a Deus que era sonho. Ai, meu anjo da guarda me proteja, me auxilia, faz uma prece para poder continuar dormindo. Porque se nós nos envolvermos com a emoção do sonho, já viu, né? Nós não conseguimos dormir. Então, é verdade que em determinadas situações que a gente não espera, aconteça alguma coisa negativa. Mas também não pode não acontecer. Normalmente, nós devíamos fazer um pensamento, já deu certo. Isso já aconteceu. Uma coisa boa. Não, mas nós já fazemos... não vai dar certo. Principalmente os nossos jovens que estão nessa fase de vestibular. Eu prestei vestibular. Mas eu não sei se eu vou passar. Eles já estão emocionalmente abalados por ir fazer o exame, que não é nada fácil. Todos nós que fizemos uma faculdade, nós passamos por isso, mas isso também passa. Então, eles ficam emocionalmente abalados e depende também, gente, muito da família. O pai e a mãe incentivarem, não, você é capaz. Não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Eu vou prestar por prestar, mas eu tenho certeza que eu não vou entrar na faculdade. Não é por aí. Em tudo na nossa vida, nós devemos confiar na espiritualidade. Nós nunca, graças a Deus, nunca nós estamos sozinhos. Nós estamos sempre muito bem acompanhados. E confiar sempre na espiritualidade. Então, perdemos muitas vezes o nosso autocontrole devido às nossas emoções, que são desnecessárias. Mas cada um é cada um. Eu posso dizer para vocês, olha, se eu for alguém encostar no meu carro e dizer que é um assalto, eu vou sair tranquilamente. Eu não sei qual é a minha emoção naquele momento. Eu não sei como eu vou reagir. Então, é um autocontrole que nós devemos fazer periodicamente, porque as emoções causam, consequentemente, sofrimento para todos nós, né? Então, todos nós passamos por emoções fortes, emoções alegres, emoções... A gente diz assim, a maioria das vezes eu passei tantas emoções tristes. O ano tem 365 dias. Se nós formos marcar no nosso calendário, quantas quartas-feiras tem o ano que nós estamos aqui na Casa do Caminho, vamos ver quantas emoções boas nós tivemos. Então, agora, uma emoção forte que nós tenhamos no mês, acabou com tudo. Nós esquecemos das 4 ou 5 quartas-feiras que aqui na casa nós tivemos. Então, nós devemos lutar contra essas emoções, mesmo lutar contra aquelas emoções denominadas prejudiciais. Por quê? Há ocasiões em que as emoções nocivas, elas tornam-se tão volumosas, tão grandes, que ela causa uma indisciplina mental e de comportamento, abrindo cada vez mais espaço para que elas se expandam cada vez mais. No entanto, a vigilância, ao lado do desejo de evitar danos morais, nos oferece recursos para impedir as consequências infelizes das emoções. Nós sabemos que o vigiai e orai tem que ser constante, né? E nós temos que ter principalmente fé. Nem sempre é possível nós evitarmos, todavia, as consequências que desencadeiam as emoções violentas. Nós não sabemos como nós vamos reagir. Por exemplo, um desencarne na família. Por mais que nós estejamos dentro da doutrina espírita, como aprendizes do Evangelho, são emoções violentas no momento que ocorrem. Naquele instante, depois nós paramos, nós raciocinamos, nós agradecemos a oportunidade que aquele ente querido teve, nós tivemos de conviver com aquele ente querido, e nós sabemos que ele vai indo para uma vida melhor do que a daqui. Então, pode-se, no entanto, nós podemos e devemos equilibrar a explosão da emoção, porque ela tem sempre um efeito colateral. Raramente alguém é capaz de manter-se emocionalmente neutro frente às situações conflitivas. Feliz de quem consegue não se abalar com as coisas que estão acontecendo. Eu, por exemplo, sou muito emotiva. Meus sobrinhos dizem assim, tia, se a senhora passar na frente de uma funerária, a senhora já está chorando.
E é verdade. Eu me emociono, se vocês não sei se têm a oportunidade de assistir aquele programa, Chegadas e Partidas. Aquilo me emociona demais. Olha, nem mesmo que vão fazer uma viagem de prazer, de alegria, eu me emociono tanto na partida, como eu me emociono também na chegada. Então, é uma coisa que eu ainda não aprendi a me controlar. Ainda bem que são emoções boas, né? Emoções de alegria. Mas aquelas emoções conflitivas, nós podemos evitar que elas se expandam. Entretanto, é um sentimento que nós sabemos, essas emoções, um sentimento hostil. Principalmente se essa emoção se transformar em raiva. Chico Xavier diz que é muito perigoso a raiva, né? Faz parte da nossa educação o exercício do autodomínio das nossas emoções, não para reprimi-las. Nós não podemos reprimir as nossas emoções, que também elas trazem consequências funestas, né? Mas nós devemos colocá-las, cada uma no seu nível adequado, que não afetem nada uma não afete a outra. Porque nós sabemos que o que governam as nossas emoções somos nós mesmos, né? Em várias situações da nossa vida, as emoções prevalecem e nós não conseguimos dominá-las. Quantas vezes nós nos surpreendemos frente a alguma emoção que ela poderia ter alguma alternativa, e nós não damos essa alternativa. É nos estados extremos das emoções que as pessoas muitas vezes cometem ações e que mais tarde elas vão se arrepender amargamente. No minuto seguinte, muitas vezes, a gente, no momento de emoção, nós nos bravejamos, xingamos. Nós somos, como se diz, espíritos inferiores ainda, né? Como aprendemos, nós somos espíritos ignorantes. Então, nós não raciocinamos, então nós agimos violentamente. Mas depois a gente para e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, nós devemos ter um controle maior das emoções. A comoção excessiva e a emoção desvairada perturbam todo o nosso discernimento, aproximando-nos de uma loucura momentânea. Então, tem pessoa que grita, blasfema, quebra as coisas. Você vê um exemplo que a gente vê de emoções desconexas, completamente descontroladas. Quem assiste novela na televisão? Fulano ficou nervoso lá na emoção que aconteceu, pega tudo, quebra tudo. É um exemplo. Você acha que quebrando vai resolver? Não, vai dar despesa depois daquilo que você quebrou, né? Então, fácil de deduzir que nesse instante que nós assim agimos, nós estamos propensos a fazer o que em sã consciência jamais nós permitiríamos fazer. Ou seja, colocando a nossa vida, muitas vezes, e a dos outros que estão conosco, em grave perigo. É este o caminho, muitas vezes, da emocional, que levam a crimes passionais, quando se diz que houve privação dos sentimentos. Então, esse número enorme que nós estamos vendo de feminicídio, a maioria deles são de estados emocionais, porque o companheiro ou a companheira não aceitam aquela situação, ficam emocionalmente descontrolados e praticam um ato como se diz, de loucura. Portanto, as emoções são sentimentos a se expressarem em impulsos de uma gama de condutas e ações e de reações, dependendo como vai ser de cada um de nós. Se nós conseguirmos controlar as nossas emoções, nós nos entregaremos a atitudes perigosas e extremistas e que nos levem a agir sem pensar. Nós temos que aprender a controlar. Porém, controlar não significa que nós vamos reprimir as nossas emoções, e sim educar as nossas emoções, para não retribuirmos o mal, com manifestações de ódio ou desejos de vingança. Então, normalmente, quando a pessoa passa por uma emoção muito grande, uma emoção negativa, ela tem a tendência de se vingar daquela pessoa que fez com que ela tivesse aquela emoção. Então, é natural que todos nós externemos as nossas emoções diante das situações inevitáveis e inusitadas da vida. Porém, como eu já disse, se nós soubermos educá-las,
jamais nós permitiremos que as nossas emoções nos levem a praticar atos inconsequentes, os quais possam gerar algum remorso, como eu já disse e estou frisando, né? Então, é necessário nós termos um controle das nossas emoções. As emoções negativas, desequilibradas, revelam um embrutecimento da alma. Desculpe a dificuldade de falar, que eu ainda estou meia anestesiada. Né? Contudo, emocionar-se perante acontecimentos dolorosos na vida dos outros nossos irmãos ou diante de pequenos gestos de amor que nos sensibiliza o coração, demonstra que nós temos um crescimento interior. Então, perante algumas emoções emotivas que nos levam muitas vezes até às lágrimas, é bom nós extravasarmos para mostrar que nós temos um coração, nós temos amor dentro de nós. Se nós conseguirmos unir os bons pensamentos, as emoções construtivas, muito nós realizaremos no campo do bem, permitindo-nos levar a ter sempre alegria, a ter paz e esperança nos nossos corações aflitivos e muitas vezes desiludidos. Nós deveríamos treinar diariamente nossa habilidade de pensar nas nossas atitudes. Será que nós paramos todo dia para pensar? Uma que não dá tempo, né? Então, aqui a gente tem aquele tempinho, aquela hora que no dormir. Obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje, abençoe. Vamos embora, vamos nos recolher para um descanso. Mas se nós tivermos a capacidade de fazer aquela, que dizia Santo Agostinho, né? Aquela reflexão à noite, o que eu fiz de bom? O que eu fiz de errado? O que eu devo melhorar para amanhã? Com certeza, nós estaremos diminuindo muitas tensões e frustrações futuras. Dar o direito, nós temos que ter o direito de pensar antes de agir, é fundamental. O problema é que, defendendo das emoções que nós estamos passando, nós agimos sem pensar. Kardec foi brilhante ao conceituar, vou abrir aspas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, nós que somos aprendizes dentro da doutrina espírita, porque eu acho que dentro da doutrina espírita nós vamos aprender nesta encarnação, vamos para o lado de lá, vamos voltar e vamos aprender muito. Então, nós temos que aprender a domar as nossas más inclinações, diz Kardec. Nós sabemos o quanto do nosso desequilíbrio, cada um conhece o seu desequilíbrio emocional. Impossível que você não sabe a sua reação frente a determinadas situações. A não ser, como que eu disse, frente a um assalto que nós não sabemos que nós vamos reagir. Eu sou uma pessoa tão calma, se alguém... A gente não sabe como que vai reagir. Nós vemos por aí reações as mais diversas. Tem pessoas que ficam paralisadas, tem pessoas que têm um mal súbito, tem pessoas que aceleram o carro e passam por cima. A gente não sabe como a gente vai reagir. Então, nós não podemos nem censurar e nem criticar quem assim age. Porque nós sabemos o quanto o nosso equilíbrio emocional acaba por impactar nas pessoas, nas nossas relações também. Então, as minhas emoções, se eu me exaspero com muita facilidade, eu vou criar dentro do meu lar um clima de discórdia, um clima de desarmonia. Por quê? Porque eu não sei controlar as minhas emoções. No momento que meu marido chegou em casa para jantar, ele reclamou que o bife estava uma sola de sapato, pronto, a minha emoção já foi no alto. Já bravejei, já... Agora, se eu souber me controlar, eu falei, olha, a culpa não é minha, é do açougueiro. O açougueiro me falou que a carne era um bom corte. Eu confiei nele. Mas não, nós não entramos nesse diálogo. Nós vamos logo vamos xingando. O que é isso? Fiquei o dia inteiro em casa, ainda corri para fazer o jantar para esperar você, ainda você chega reclamando. Então, são emoções que abrem, muitas vezes, feridas nos corações das pessoas que conosco convivem. Inclusive, daquelas pessoas das quais nós amamos profundamente, em decorrência do nosso descontrole emocional, nós a afetamos muito. Outro aspecto é o impacto das emoções, gente, no corpo físico. A ciência comprova que as emoções perturbadoras fazem mal à saúde, causando, entre muitas,
as que eu consegui captar: dor de cabeça, dor de estômago, artrite. Olha nós aí na idade 200, com artrite, será que não é questão emocional? Úlcera e todos os males cardíacos. Nós vemos muitas vezes também, né, pessoas que desencarnam dentro de um campo de futebol porque as emoções se exaltaram a tal tamanho que não tiveram controle de ver o seu time ganhar ou o seu time perder. André Luiz, o grande nosso André Luiz e Emmanuel, nos esclarecem que as nossas emoções doentias são as causas mais profundas dos nossos estados enfermiços. Ainda é Chico Xavier que esclarece no texto do livro de estudo da tarde de hoje, no Jardim da Vida. E diz Chico, abrindo aspas: estamos num mundo de surpresas. Não sabemos, diz Chico, o que pode acontecer amanhã e nem depois da manhã. De modo que nós precisamos criar em nós um espírito de fortaleza, que é o título do estudo, né? Um espírito de resistência. Só com o nosso próprio fortalecimento nós ganharemos energia contra o suicídio. Diz Chico ainda: suicídio não é só aquele ato terrível e solene de autodestruição. Chico diz mais: nós cometemos muito suicidiozinhos. Ou seja, a cólera, por exemplo, de Chico, é um suicidiozinho. Continuando, Paulo, o apóstolo, que experimentou inúmeras dificuldades. Nós sabemos que Paulo foi um grande perseguidor de Jesus e dentro do cristianismo, e depois tornou-se o grande divulgador do cristianismo. Quando ele deixou de ser o grande Paulo, ele experimentou inúmeras dificuldades. Ou seja, embora ele sofrendo essas dificuldades, essas perseguições, ele mantinha-se sereno diante de todas as dificuldades. Paulo ainda nos diz que, no final da sua jornada: eu combati o bom combate e terminei a corrida, porque eu guardei a fé. Ou seja, Paulo diz ter aprendido a estar satisfeito com o que ele tinha, embora sabendo o que era necessário para ele. E diz Paulo ainda que ele também aprendeu a saber que ele tinha mais do que ele precisava. Então, diz ele ainda: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, quer esteja com fome, porque eu tinha muito ou eu tinha pouco. Com a força que Cristo me deu, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, esse ensinamento de Paulo serve a todos nós. Tenhamos muito ou tenhamos pouco, devemos e estejamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Nunca, às vezes as pessoas ficam emocionalmente desequilibradas porque querem ter mais do que pode. Nós devemos trabalhar o equilíbrio das nossas emoções, o equilíbrio do poder. Então, Paulo mostra muito bem, aprendi o segredo de me sentir contente com tudo que eu tenho e estar contente em qualquer lugar. Se nós pararmos, nós vamos ver que muitas vezes a gente está em determinado lugar maravilhoso. Ah, eu me sinto bem. Deus me livre. Ah, só quem está aqui do meu lado. Ah, a comida não está boa. Ah, não sei o quê. Nós estamos já emocionalmente já preparados para ser a negatividade direta, né? Então, Jesus, que é o nosso grande mestre, ele serviu para nós de exemplos como controlar as emoções. Nós sabemos que Jesus nunca deixou-se perturbar, jamais, por tudo aquilo que consideravam nele pernicioso. Nós sabemos que Jesus foi perseguido e nós sabemos também o final que ele teve, né? Em todos os seus passos, Jesus sempre nos mostrou amor e benevolência, assim como compaixão e misericórdia estavam presentes em todos os atos de Jesus. Jesus foi humilhado, foi condenado à morte e não teve, entretanto, nenhuma emoção negativa. Jesus só tinha emoções
positivas. Manteve-se sereno, manteve-se confiante, servindo para nós de modelo. Então, Jesus é o modelo da humanidade. Jesus é o modelo do controle das nossas emoções. Nós não podemos viver sem emoções, logicamente, mas nós devemos ter em mente o ensinamento do Mestre, que nos deixou um legado a seguir. Basta querer. Se você quiser, você é capaz de controlar as suas emoções. Então, minhas irmãs e meus irmãos, procuremos controlar nossas emoções. Isso depende de nós. Somos nós os condutores, somos nós os que fazemos das nossas emoções positivas, cada vez mais positivas. E nós podemos transformar as nossas emoções negativas em emoções positivas. Tudo o que acontece, nós sabemos que é de acordo com os nossos merecimentos. Então, nós temos que procurar discernir o que é bom para nós mesmos, seguir o ensinamento de Paulo, de estar contente com tudo que tinha, se tinha comida ou se não tinha comida, se ele tinha um lugar para ele repousar ou se ele não tinha. E o Mestre, com a sua benevolência, a sua paciência, o seu amor eterno para todos nós, nos ensina a aprender a controlar as nossas emoções. Então, se faz necessário nós aprendermos dia a dia, começando a lição de controlar as nossas emoções, a fim de nós evitarmos futuras consequências funestas, como disse Chico Xavier, pequenos suicidiozinhos. Então, vamos procurar melhorar a cada dia. Por isso, nós estamos aqui. E agradecemos ao Pai a oportunidade que nos deu de reencarnar e procurar melhorar a cada dia. Tinha. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação ao tema? Foi tão bem explicado. Todos nós somos emocionalmente controlados. Todos nós. Mas a gente procura melhorar, né? Tudo bem? Tudo bem, meu querido. Prazer em revê-lo. Igualmente. O triste, né, é que a maioria, quando não consegue controlar a emoção, né, acaba fazendo coisa muito pior. Que é a parte para vingança. É o que nós comentamos aqui, né? Muito dos atos impensados que as pessoas cometem é devido às emoções incontroladas. Principalmente no caminho da vingança, né, as pessoas fazem coisas mais erradas ainda. Né? Porque, não que há vingança boa, né? Mas eu uso sempre um exemplo que eu conheci na vida, um filho que se vingou do pai. Mas só que ele se vingou se tornando um médico famoso, se tornando coisa. Então, queira assim, vamos supor, foi uma vingança, mas foi uma vingança que para ele acabou sendo boa. Entendeu? Agora, o triste é que a maioria, principalmente na juventude, né, a vingança deles é parar de estudar, cair nas drogas. E cabular aula. Não sei se usa esse termo ainda. Na minha época era cabular aula, não sei se é o mesmo termo que se usa ainda hoje. Estou meio por fora da parte de magistério. Então, cabular aula, não tomar banho, fazer pirraça para o pai, para a mãe, tudo isso que vai gerar emoções negativas para os pais dentro de casa. Né? E os casais, às vezes, como você colocou bem, o aumento de feminicídio, tudo, não controlar a vingança, mas também precisava ser controlado já no seu conhecer. Quando você vê vai iniciar o relacionamento, você já percebe, né? Tanto no homem como na mulher. E não acreditar que casando vai mudar, que não é por aí. Ninguém muda assim tão rápido, né? Ninguém muda ninguém. Infelizmente, as pessoas confiam muito nisso. Né? Casando, ele vai mudar ou ela vai mudar. Né? Aí depois não muda e aí cai para essas barbáries também, que é o assassinato. Né? Porque aí acaba achando que aquilo é tua posse, né? E acaba querendo aquilo para você, para tudo, só para você, não aceita a separação e acaba fazendo essas besteiras. É o que nós temos visto diariamente, né? Temos visto isso, não só no nosso país, como fora do nosso país também. Nós achamos que tudo acontece no Brasil e fora também acontece. Então, nós procuramos controlar as nossas emoções. Né? Eu preciso aprender a controlar as minhas emoções, mas como as minhas emoções me levam ao choro emotivo das coisas que eu acho que eu estou vendo, então eu acho que não é tão ruim assim. Agora eu vou te contar mas vou procurar melhorar. Vou te contar uma para você dar risada. Você for diante de um assalto, não se sabe o que fazer, né? Isso. Eu tenho uma tia que já desencarnou, tem uns 4, 5 anos. Aí ela sempre falava assim, eu vou gritar muito. Aí um dia o ladrão pulou na casa dela, com arma e tudo, né? E ela estava com esguicho. Aí ela não escutava direito. Ele, é um assalto. Ela lá.
Aí na hora que ele bateu, ela viu a arma, ela deu um berro tão alto que ele soltou a arma e saiu pulando para o telhado. Assustado. Então funcionou, tá vendo? Então a gente pode pensar nisso. Não sei, teve uma faxineira nossa, que também ela estava lavando o jardim, a calçada de uma casa, que antigamente a gente podia ter água à vontade, ainda jogava na calçada. Também época. veio um molecote também, com uma arma na mão para assaltar. Não teve por onde, ela pegou o esguicho e começou a jogar no rosto dele. Então, aí ele ficou afobado, e deu tempo dela, continuou jogando, ela entrou dentro de casa e ele, minha ele foi tia, embora. além do esguicho, berrou, mas... Só que ela falava já tão alto que você fica no telefone assim. Aí você imagina o berro que deve ter sido a vizinhança toda. Mas você vê que ela já estava emocionalmente preparada. Eu vou agir, eu vou gritar. Então ela não enganou ninguém. Agora eu não gosto que a maioria de nós não sabe como que vai reagir. A única coisa que a gente faz é pedir a Deus que nos proteja, que isso não aconteça. Pedir ao nosso mentor espiritual que nos acompanhe sempre, quando nós saímos de casa, é o que eu costumo fazer. E quando chegar, eu agradeço. Aí, graças a Deus, eu voltei para minha casa. Isso aí. Dá um beijo para você. Outro grande para você, meu querido. Mais alguém? Leda, não tem nada a falar? Leda passou por uma grande emoção quando nasceu a neta. Então, isso são emoções construtivas, né? São construtivas e continua. E quando se encontra, olha, quer falar, a gente ainda se emociona, né? Uma curiosidade, de quanto tempo e quem escolhe as palestras, o tema? Quem escolhe é a nossa querida Sandra. E quanto tempo antes? Quanto tempo nós temos para falar? Não. Quanto tempo decide antes de falar? Isso foi decidido na semana passada? Porque... Não. Ela já prepara. A Sandra tem um trabalho, um cronograma assim, anual. Tanto que agora, nesse final do ano, ela já pediu nós colocássemos as datas disponíveis que nós temos para o próximo ano. Então, ela vai, inclusive, ela procura, segundo nós sabemos, de acordo com o expositor, qual o tema que vai cair, se adequa melhor a ele. Então, agora é um trabalho muito grande, porque ela escolhe o tema para todos os dias da casa, ela tem que ler os livros para selecionar aonde ela vai encontrar o tema que ela propõe a nós. Então, é um trabalho assim maravilhoso da nossa querida Sandra, que faz isso para todos nós aqui na casa. Pode falar, a Leda está mais tempo aqui, tem conhecimento para explicar. Maria Helena, posso? De jeito nenhum. E a gente fala a Sandra, mas é espiritualidade. A Sandra é o instrumento, né? É o meio. Porque os espíritos já sabem antecipadamente quem estaria aqui hoje. As possibilidades, né? Quem estaria aqui hoje, o que está precisando. Então, esse é o tema. Né? É incrível. É uma coisa assim, é maravilhosa. É tudo feito no plano espiritual. De acordo com a assistência, com nós, né, com respeito a cada um de nós, o que nós precisamos. Imagina a antecedência com que isso é planejado. Né? Que a gente já tem planejamento de 2019. Em 2019 ela já está com as datas. Desculpa, viu, Maria Helena, de falar, mas não, você tem bem explicado, Sandra, é isso mesmo. É a espiritualidade que a intui. Mas você vê como encaixa? Como encaixa tudo? Encaixa tudo, é impressionante. É impressionante mesmo. E a Sandra tem um trabalho maravilhoso, né? Parabenizo a Sandra pela escolha, com a ajuda do plano espiritual que ela faz dos temas, que são temas assim que faz, puxa, era isso que eu estava precisando estudar. Era isso que estava precisando. Não só para vocês, como para nós, palestrantes, que nós estamos vindo estudando, né? Acho que são 4 temas, né? 4 temas que se desenvolvem. Tem um diferente. É só vocês entrarem no site da casa e ver palestra, vocês assistem o mesmo tema de maneiras diferentes, mas todas elas construtivas para nós, né? Para todos nós. Então, mais uma vez, queria agradecer para vocês a oportunidade de estar nessa casa, agradecer a espiritualidade amiga que esteve presente conosco
e que faça quando nós saímos daqui, nós saiamos mais fortalecidos, principalmente para a prática do bem e do amor do próximo. Que Jesus seja conosco e nos veremos novamente aqui na frente, só ano que vem, só em fevereiro do ano que vem, porque janeiro eu costumo folgar um pouquinho. Então, que Jesus abençoe a todos. Eu vou vê-los ainda até o fim do ano, mas quem eu não for ver, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Lembrando que Natal é todo dia. Tem uma prece que eu não sei inteira, mas sei alguns trechos. Quando Jesus nasceu? Jesus nasceu quando você deu água a beber a quem tinha sede. Jesus nasceu quando você deu pão para matar a fome de um faminto. Jesus nasceu quando você estendeu as suas mãos para proteger um indigente. Jesus nasceu quando você abraçou um amigo que precisava do seu alento. Jesus nasceu todos os dias no seu coração quando você distribuiu amor, bondade e caridade. Que Jesus nasça no coração de todos nós, não somente no Natal, mas todos os dias da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. E assim, depois dessa palestra, principalmente esse final, né, com relação ao Natal, o Natal que nós temos que ter no nosso coração todos os dias. Não na véspera, no 24 ou no 25. Né? Natal é o ano inteiro. Com as nossas atitudes, com a nossa caridade, a nossa bondade, para o nosso próximo, principalmente. E assim, Jesus, Deus Todo-Poderoso, Maria Santíssima, nós nos damos graça por essa oportunidade de aqui termos chegado, agradecendo principalmente pelo nosso reencarne, que é através dele que nós subimos cada vez um degrauzinho para a espiritualidade, nos melhorando hoje, tendo progresso para amanhã. E nada mais justo, como foi falado, a nossa doação de amor, de carinho. Não importa a forma, se é material, não, o que importa é a nossa dedicação, o nosso pensamento, sempre para os nossos irmãos que estão necessitados espiritualmente, moralmente, necessitados até no próprio corpo. Que todos sejam atendidos mediante seus merecimentos. Tudo na vida é uma bênção do Pai. Basta, como eu falei no começo, sermos receptivos a todas essas bênçãos. Que todos esses esclarecimentos nos abram cada vez mais os nossos corações, para podermos emanar para todos os seres da face da terra, todos aqueles que se encontram acamados, em hospitais, em asilos, crianças perambulando pela rua, enfim, até pessoas que, rodeadas de outras pessoas, se sentem tão só, tão solitárias. Que nossas vibrações cheguem a cada um deles em forma de um bálsamo, para que eles compreendam que eles nunca estarão abandonados. E vamos vibrando por nós, que possamos cada vez mais fazer esses pensamentos positivos, cada vez mais nos doarmos para todas aquelas pessoas que encontramos. Para isso é importante que sejamos sempre positivos, sempre confiantes no Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor nos dá
e por tudo que o Senhor nos dará. Que assim seja. Agora nós vamos passar para os passes, primeiro os magnéticos e depois os outros passes. Obrigada.